Bom estarmos aqui para juntos estarmos vigiando, né? Aleluia, em oração, juntos estudarmos a palavra. Meu nome é Marcos Cefas, estou aqui num momento maravilhoso de comunhão com o Pai para trazer uma palavra do coração dele também para o seu coração. Eu gostaria de ler com vocês mais uma vez, que estão aqui comigo e quem estiver me assistindo pela primeira vez, em Apocalipse capítulo 4, versículos número 8, diz assim: os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é Yahweh, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Amém. Pai, mais uma vez te pedimos que o meditar do nosso coração seja agradável em tua presença, Pai. Porque tu és a nossa luz, tu és a nossa rocha, Pai. Em ti confio, Pai. Em ti nós confiamos, Pai. Aleluia. Abençoa-nos, transforma-nos, molda-nos, Pai. Assim como o barro nas mãos do oleiro. Transforma-nos nessa hora pela tua palavra. Tu és infinito no teu ser, Pai. Aleluia. Mas, ó Pai, tu tens revelado que tu és. E nós temos crido e sido abençoados por causa disso, Pai. Então, continua a nos abençoar nessa noite, Pai querido, dando-nos entendimento. Ilumina a nossa mente, ó Pai. Toca em nós, transforma-nos, ó Pai, em nome do teu Filho. Aleluia. Amém, Pai querido. Amém. Bem, a beleza do nosso eterno Pai, à medida que nós contemplamos ela, nós somos transformados. Amém? A Escritura declara literalmente isso. Que à medida que a gente contempla a beleza dele, quem ele é, nós somos transformados. Aleluia. Então nós vamos meditar um pouco sobre isso. Nós vamos estudar um pouco também e comentar também rapidamente nas entrelinhas sobre algumas coisas que estão acontecendo nos últimos dias, né? Para que estejamos preparados sobre tudo que tem acontecido, para onde a profecia, a palavra sinaliza que estamos nos movendo. Então é importante a gente olhar para a palavra e ver o que o nosso Pai diz que está para acontecer. E o que ele diz que está para acontecer é que haverá um só governo, um governo mundial. Esse governo vai se estabelecer, né? E parece, aí já é uma conjectura minha, parece-me que isso está bem já na geopolítica, né? Já até bem encaminhado para que haja um só governo. Tem havido uma disputa entre 2 grandes polos que se levantaram, econômico, né, militar no mundo, mas, por fim, haverá um só governo, segundo diz a Escritura. É um governo do anti-Mashiach. Não vai ser o governo definitivo do Mashiach, o Rei dos Reis. Mas antes disso virá esse governo único do anti-Mashiach, da besta, do falso profeta, ok? E a palavra também diz que haverá uma só moeda. Então veja que isso envolve a parte da economia. A gente não precisa ficar mergulhado em teorias aí, achando a família tal é uma família de poderosos que domina o mundo, que está acima das empresas, das multinacionais, né? Na verdade, a gente tem visto esse movimento também em que empresas grandes, gigantes, elas têm comprado as pequenas e têm assumido o monopólio no mundo. Então, por exemplo, uma empresa brasileira como foi a Colgate, era uma empresa brasileira. Ela teve como fundador um homem que era um servo, era um presbítero. Era um homem que fez um propósito, inclusive, de não apresentar 10% do que a sua empresa rendesse, mas ele fez o propósito de apresentar 90% e sobreviver, ele e a empresa, com 10% do que a empresa gerasse. E ele sustentou isso e a empresa cresceu. Só que hoje a empresa, a Colgate, ela é uma multinacional, ela foi comprada pela Jesse Lever, né? E depois a Jesse Lever já pertence a um conglomerado muito maior de empresas multinacionais. Então, isso já faz algumas décadas, eu acredito que umas 2 décadas que houve essa fusão, né? Essa aquisição e fusão. Então, não sei se na década de 90 ou 80 já foi que isso aconteceu. Entretanto, isso aí é um movimento mundial. E a Escritura diz o quê? O que a gente pode ter certeza e deve ter certeza pela fé? Que haverá uma só moeda. E a besta e o falso profeta, o anti-Mashiach, eles vão ter um domínio tal que eles não vão permitir que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca da besta e do falso profeta e não adorar o falso profeta. Ok? As pessoas elas vão poder comprar e vender, vão. Qualquer coisa que quiserem, sim. Desde que elas tenham o sinal da adoração. Ok? Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente fala no contexto de quem já entende a palavra, diz assim, olha, a besta, o falso profeta, o anti-Mashiach, ele não vai permitir ninguém comprar nem vender. Eu já falei isso até umas 3 mensagens atrás, eu mencionei assim, rapidamente, sem precisar explicar muito, nem sempre a gente pode estar explicando. E alguém disse, não, mas ninguém vai comprar nada, nem vender nada. Não, ninguém vai poder comprar e vender nada se não tiver a marca da besta e não adorá-la. Amém? Vocês entendem isso? Então haverá, e a gente tem visto já esse encaminhamento mundial, esse movimento de provocar crises econômicas, de quebrar financeiramente as nações.
Então existem movimentos aí ideológicos satânicos que estão quebrando as nações de um lado e de outro, né? Uma nação que foi o berço do Evangelho no seu nascedouro, ela nasceu diferente, não para ser explorada, mas para ser uma colônia de um novo país, cujos fundamentos fossem a Escritura. São chamados, vocês já devem ter falado, de os pais fundadores dos Estados Unidos da América. Os pais fundadores, eles tinham um princípio na Escritura, inclusive a Constituição norte-americana, que até hoje é vigente, é uma Constituição simples, mas toda ela é muito bem fundamentada nas Escrituras. Então percebam, amados, que essa nação ela cresceu muito, ela se tornou poderosa. Não quer dizer que ela agiu certo o momento todo, não estou aqui feito louco para dizer uma tolice dessa, mas os fundamentos dela permitiam ela crescer como cresceu. Só que hoje ela está sendo perseguida e minada, porque os inimigos da América querem destruir os valores da América e querem dar a pancada de cima para baixo. Então eles começaram a comer pela beira, diz o Matuto, como quem come papa, né? Vai comendo pela beira até esfriar. Então começaram comendo aí as nações e agora se voltam contra a nação mais poderosa para destruí-la. E tem, nesse último ano, acontecido coisas assim tremendas. Não é o meu objetivo mencionar aqui o que tem acontecido, economicamente também, militarmente também. Então, o fato é que haverá uma só moeda. E também haverá uma só língua. Isso fala de unidade para o mal. Uma só linguagem. O apóstolo Paulo, quando fala para a igreja, o Espírito Santo vai dizer assim, sejais unidos no falar. Percebem? A unidade é todo mundo ter o mesmo parecer. Ele diz literalmente, as traduções colocam assim, que todos vocês tenham o mesmo parecer, sejam unidos de alma. A Apocalipse fala que nesse período do domínio do antimachia, haverá uma só língua, ou seja, vai haver uma imposição de unidade e os ímpios vão aclamar a besta, vão se maravilhar com o falso profeta, o antimachia, vão adorar a ele e vai haver uma unidade mesmo do mundo, do mal. Então, imagine a situação da igreja. Agora, tem muita gente, amados, permitam um pequeno parênteses aqui, que está esperando não precisar ter mais nada para poder buscar um momento de oração. Está precisando não ter mais recursos, não ter mais o que fazer, não ter mais emprego para trabalhar. Só tem uma escolha agora a fazer. Ou se dobrar diante do falso profeta, do antimachia, se ajoelhar diante dele e negar o Salvador, para poder receber uma pensão. Veja, interessante que um grande empresário, ou um dos homens, não sei se ele ainda é o mais rico do mundo, parece que ele é o mais rico do mundo, né? O Elon Musk, né? O que é que ele disse? Que até o ano 2030 as pessoas vão receber uma mesada. Parece que o Brasil já está acostumado com isso, né? Não vai ter problema nenhum, né? O brasileiro não quer mais trabalhar mesmo, então... Agora, isso significa a tirada da liberdade das pessoas. E então muitas pessoas estão esperando isso. Eu não vou ter mais um projeto para construir, eu não vou ter mais nada. Agora eu vou ter tempo de buscar o momento de oração. Só que vai estar proibido. Porque você vai ter que buscar o momento de oração ajoelhando-se diante do antimachia, ou da imagem dele. Que a Escritura diz lá em Apocalipse que vai ser dado fôlego à imagem para falar e para ver. E para matar, veja, vai ser dado à imagem da besta autoridade e poder para matar aqueles que não adorarem o falso profeta. Me parece que isso aí já está muito bem delineado, até militarmente. Esse controle que vai haver no mundo. Ok? Então é importante a gente fazer essa introdução aqui, porque se a gente não adora ao Pai agora enquanto temos oportunidade, então a gente vai adorar na dor, aleluia por isso. Mas a gente vai ter perdido uma grande oportunidade de adorar Ele voluntariamente, quando a gente tinha tempo para fazer isso livremente, sem ser imposto ou sem ser perseguido, né? Então, aqui em Apocalipse 4, versículo 8, fala-nos dessa visão que o apóstolo Yohanan, o apóstolo João, ele teve do trono do Altíssimo Yahweh. E aqui no versículo 8, especificamente, ele vê 4 seres viventes, cada um deles tinha, respectivamente, 6 asas, cada um deles tinha 6 asas. Provavelmente ele estava tendo uma visão dos serafins, como aquela visão que Ishaiah, o profeta Isaías, também teve, no ano da morte de um rei Uzias. Ele viu o trono, ele viu os serafins voando sobre o trono, e os serafins clamavam, santo, santo, santo. Vejam, amados, isso não é bem parecido com o que está aqui. Diz que eles tinham olhos por dentro e ao redor, em todos os lugares, ou seja, eles tinham percepção de tudo, eram seres altamente conscientes, mas eles não tinham descanso, não é porque eles precisassem ter descanso, porque eles nem queriam, nem precisavam, e o prazer deles era, de dia e de noite, estar clamando, santo, santo, santo é Yahweh, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Então, aqui há uma descrição da majestade do nosso Pai. Quem é o nosso Pai Celeste? Ele é santo, 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 santíssimo,
Então isso fala da justiça dele. Ele tem vontade, sim, ele tem gosto próprio, e ele tem a sabedoria, que é um padrão perfeito do que é reto, do que ele aprova e do que ele desaprova. Não como homem, porque às vezes a gente, como homem, que somos, né, como ser humano, às vezes a gente gosta de algo, mas sem muito fundamento. Às vezes a gente acha, preste bem atenção, amados, às vezes a gente acha, isso aqui é certo, aquilo é errado, mas qual a base disso? Agora imagine aquele que tem a mente perfeita, eterna, que conhece todas as possibilidades. Ele diz o que é justo. A santidade dele revela, é a fonte da sua justiça. E a sua justiça, ela está permeada de santidade. Então essa visão é primeiramente de quem ele é no seu ser, mas também de algo que ele faz. Ele é o Criador, porque ele é o Todo-Poderoso, não existe nada nem ninguém acima dele. Né? Há muitos textos na Escritura Sagrada, dos profetas, que falam que o trono dele está no céu dos céus, okay? Que ele domina sobre tudo. Então, mesmo que a história está tão desencaminhada pelos homens, pela ação de Satanás, dos demônios, mas ainda assim ele reina soberano, e a história está caminhando para um ápice, para um clímax onde os homens vão se levantar, as nações se levantarão contra ele e contra o seu ungido. Veja só, amados, vejam as descrições e vejam se esse cenário já não está muito bem definido, delineado, e está ficando cada vez mais claro. As nações se levantarão contra ele. Elas já têm se levantado contra o Altíssimo. Os impérios dos homens. Okay? Mas ele está acima de tudo. E ele vai manifestar o seu poder. Não é? Então, a palavra diz aqui que o Todo-Poderoso é aquilo que ele é capaz de fazer. Mas diz também mais, que ele é aquele que era, ou seja, antes de todas as coisas existirem, ele já era. Amém? Ele é presente, ele existe hoje, somente ele é, no sentido absoluto do ser, e ele é aquele também que há de vir. Aleluia? Então, quando você contempla a santidade, a beleza dele, você tem uma percepção de quê? De forma prática. Que a vida não é só as coisas materiais aqui. Quanto mais você meditar sobre isso, mais você vai ter a clareza interior de que você não vive para as coisas desse século. Você vai ter mais forças para aborrecer o pecado. Por que é que as pessoas vivem em função do pecado? Porque foi contada a elas uma grande mentira, que não existe um Criador. Né? O materialismo aí, a teoria da evolução das espécies, né? A teoria do Big Bang, são teorias. A própria ciência classifica como teorias, mas são ensinadas como se fosse a verdade mais absoluta, mais provada, que não tem nem como se comprovar, porque é um fator para um elemento ser científico, ele poder ser replicado e ser provado em outras ocasiões. Mas não existe prova nenhuma. Entretanto, o homem prefere crer nisso. E aí os jovens, como a gente visita as escolas, né, diretoras, professoras, né, vêm conversar com a gente dizendo, olha, jovem não tem mais futuro, não tem sonho, não tem projeto de nada, e nem economicamente falando. Então essa é a geração que Satanás queria e quer. E tiram também, roubam a fé. Agora, quando você se alimenta, você contempla ele, você se fortalece para estar imune. E veja, gente, que nos últimos dias virão tempos difíceis, de grande engano, okay? Que enganaria, se possível, até os próprios eleitos, os próprios escolhidos. Então, Satanás ele vai fazer muita coisa aí, viu? Está aí uma história de um corpo extraterrestre que está voando por aí, né? E dizem que ele acelera, desacelera, pisa no freio, vai para um lado, vai para o outro, liga, apaga a luz. Estão dizendo isso. E são alguns cientistas. Então, quem sabe isso aí não é uma narrativa? Quem sabe isso já não faz parte dessa grande mentira quando esses seres vão se manifestar, que na verdade se manifestarem de fato são demônios, e as pessoas vão dizer, realmente, olha aí, seres de outras galáxias, de outras dimensões, não é isso? São de outras dimensões. Mas quem contempla o Criador, se maravilha naquilo que ele é, vai estar guardado. Agora eu fico pensando, gente, com o coração apertado mesmo, o que vai ser dessas pessoas que estão aí vivendo na carne? Estão aí curtindo uma vida de prostituição. Muitas são religiosas, viu? Muitas até frequentam momentos de culto. Muitas até, como eu costumo dizer, de forma séria, mas brincando também, né? São crentes de carteirinha mesmo. E vivem uma fachada, porque se o ministério descobrir, vai lá buscar a carteirinha. Nós vimos aqui, você está afastado da comunhão. Pode entregar a sua carteirinha. E isso acontece literalmente, né? Então, existem os crentes de carteirinha, mas essas pessoas, o que vai ser delas? Quando o antimachia se manifestar com todo o poder do engano e da mentira. Com todo o poder. Veja, essa expressão não é minha. Uma expressão inspirada na Escritura. Diz que o antimachia ele vai se manifestar com todo o poder do engano e da mentira. Ele vai se manifestar. Então nós precisamos, gente, mais do que nunca, adorar o nosso Pai, se maravilhar nele. Amém? Amém.
a beleza dele não é só a aparência, é aquilo que ele é. Abra agora a sua Bíblia, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, que também lemos, né? Abacuque, capítulo 3. Aleluia. Versículo número 2. Abacuque 3, versículo 2. Diz assim: tenho ouvido, ó Yahweh, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Yahweh, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Algumas coisas aqui para a gente conhecer a beleza, a majestade do nosso Pai. Ele se ira, sim. A justiça, ela provoca também a ira. A Escritura nos dizem que Yahusha não pecou, mas ela também descreve que Yahusha se irou contra os que estavam mercadejando no templo, fazendo das coisas santas mercadoria, negociando da fé. Amém? Vocês estão comigo? Então ele se irou, ele fez um azorraque, prendeu a mão no azorraque, ele tinha força, tinha energia, tinha sabedoria, tinha agilidade, e ele saiu batendo, expulsando, derrubando as mesas dos cambistas, todos os negociantes que estavam ali no pátio do templo. Ele saiu, expulsou todo mundo, enxotou todo mundo. E os discípulos se lembraram da profecia que diz: o zelo pela tua casa e a tua ira me consomem. Então, Yahusha foi tomado de uma ira santa. A palavra também diz: irai-vos e não pequeis, porque existem momentos que, se nós não nos irarmos, é porque nós estamos em pecado. É porque o nosso coração já está tão encrustecido, tão anestesiado pelo pecado, que a gente tanto faz como tanto fez, isso é natural. É isso que Satanás está fazendo com a mente das pessoas. Ok? Mas o nosso Pai, ele se ira assim. Aí vem, não, porque ele é bom, né? Então ele é um bonachão, né? Ele é um bobão. As pessoas fazem tudo aí, pintam miséria e acham que ele não vai fazer justiça. Acaso não fará justiça? O grande rei de toda a terra, ele vai fazer. Ele tem sido longânimo, ele tem sido benigno, ele tem suportado a injustiça dos homens. E ele deseja, diz a Escritura, que todos cheguem ao arrependimento. Lamentavelmente, muitos irão até o fim obstinados numa vida distante dele. Amém? Vocês estão comigo? Então aqui em Abacuque diz: eu tenho ouvido, ó Yahweh, as tuas declarações. Abacuque tinha visão. Então quando você busca a visão, você conhece a vontade dele, e você conhece também que as declarações dele são alarmantes. Você está esperando o quê? Um plantão da televisão, né? Aquela música de notícia, né? Né? Aí entra o jornalista para dizer: estourou uma guerra nuclear, destruíram um país inteiro. É isso? Aí você vai ficar alarmado? Você vai dizer assim: não, olha, surgiu aí extraterrestres. Estou aqui falando coisas aleatórias. Uma coisa aleatória. Não, um homem poderoso agora vai trazer a paz. A economia do mundo agora está resolvida, todo mundo vai prosperar financeiramente, vai ter um valor alto para viver, ser suprido de tudo. A fome que estava havendo vai acabar. Agora vai tudo se resolver. Aí as pessoas vão dizer: agora sim, a gente tem paz e segurança. Mas quando andarem dizendo a paz e segurança, sabe qual é a palavra de Yahweh? Sobrevirá para estes repentina destruição. Não para os que creem. Então é melhor estar alarmado hoje com a palavra profética. Feito Abacuque. Eu me sinto alarmado. Amém? Você já está avisado de antemão. Agora veja o que é que, quando você conhece quem é o teu Pai, quando você adora o teu Pai, quando você se maravilha naquilo que Ele é, o que é que você vai fazer? O que é que Abacuque fez? Abacuque começou a orar. Diz: aviva a tua obra. Ele sabia que não era para a geração dele aquilo que ia acontecer, que ele viu. Ele viu coisas tremendas que haveriam de acontecer. Então ele diz: aviva a tua obra, Yahweh, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos. E no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Faze-a. Faz a tua obra conhecida. Faz a tua obra. E lembra-te. Então ele pede aqui algumas coisas. Ele pede avivamento. Ele pede que a obra de Yahweh seja avivada. Ele pede que a obra de Yahweh seja conhecida. Quantos pedidos de oração aí tem? Vamos ver, gente. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aviva a tua obra, faze-a conhecida. E o terceiro pedido: e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Apocalipse nos descreve os momentos de ira, são as 7 taças, os 7 flagelos, as 7 trombetas, vocês conhecem bem? Cada uma delas há desdobramentos de juízo sobre a terra. De juízo.
Mas tudo isso ainda há um clamor do Espírito. Apesar dessas coisas, os homens não se arrependeram dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, e não deram glórias àquele que é o Criador. Então, o próprio Apocalipse, a manifestação da ira dele vai ser também um momento de misericórdia. E Abacuque está orando por isso, pela salvação naqueles dias da ira. Você está entendendo? Amém? Então veja, gente, como essa oração de Abacuque é para nós que estamos hoje vigiando aqui também. É para toda a igreja, mas só que a igreja não tem contemplado quem é o nosso Pai. Então tem crido em tolices aí que são ensinadas hoje nos púlpitos digitais, mundo afora. Tem crido em oba-oba. É um evangelho do oba-oba, um evangelho de movimento social, é um evangelho de empolgação. E as pessoas ficam dependendo de empolgação em empolgação. Vai vir um grande pregador, vai vir um grande cantor, vai vir um grande evento. Mas quando essas coisas passam, cadê a firmeza na verdade? Cadê o amor à verdade? Cadê a perseverança? Cadê a fidelidade? Então elas ficam vivendo dessa maneira, enganando e sendo enganadas, numa ilusão, achando que salvas estão, sem nunca realmente ter se posicionado em favor da fidelidade ao Criador. No seco. É a fidelidade no seco. Amém? Amém. Assim como é a unção de Yahshua sobre nós, que é Ele quem batiza com o Espírito, segundo as Escrituras, essa unção ela vem no seco. Depois é que ela lubrifica as articulações para a gente se dobrar, para a gente buscar. Mas se você obriga alguém a amar você, que amor é esse? Então, existe um ponto de partida da sua parte, que é no seco. Você não vai ser capacitado para buscar, não. Você tem que buscar no seco. Eu fico esperando que venha isso aqui. Aí os homens ficam criando histórias, ficam criando coisas. Vamos criar um prédio maior, um prédio mais bonito, mais confortável. Vamos botar banco de cinema. Vamos fazer aqui uma agenda de grandes personagens famosos do Brasil, do mundo evangelical, para a gente trazer. E a gente paga. E é um comércio de verdade, é pago. Vamos fazer isso aqui. Vamos trazer uma banda melhor, vamos trazer músicos, instrumentos, né? Músicas que emocionem mais. Eu quero música que me emocione. Eu quero música ao vivo. E as pessoas estão ali. Muitas vezes, a maioria das vezes, não são todos, evidentemente, viu? Não estou aqui acusando ninguém, mas a maioria das vezes aquelas pessoas estão ali tocando sem vida nenhuma. Pelo contrário, sai dali e vai para cabaré, sai dali e vai para motel, sai dali e vai encher a cara, vai beber, vai embriagar, como se nada fosse. Vai ali, sai dali para o caminho de fidelidade, trair noivo, trai noiva, esposo, tudo. Vive contando mentira para o pastor, o líder da igreja, e o pastor também contando mentiras. Então é essa panaceia desgraçada que existe hoje no mundo. E as pessoas estão vivendo essa ilusão. Não, maravilhoso, a minha igreja é maravilhosa. Devemos ter cuidado, irmãos. Você deve examinar a si mesmo. Eu tenho amado a verdade. Eu tenho orado por essas coisas aqui, porque Abacuque, ele teve visão do que estava acontecendo. Ele ouviu as palavras, ele disse, eu tenho ouvido tuas palavras e eu me sinto alarmado. Não é por causa do que o homem diz, o noticiário diz, o William Bonner, mentiroso, diz. Não. É por causa do que Ial, que é fiel e verdadeiro, diz. Eu me sinto alarmado. E esse alarme faz com que você comece a clamar por avivamento. Aviva a tua obra, Pai. Começar em mim, a começar em minha casa, a começar na minha congregação. Aviva. E não somente aviva, faz a tua obra conhecida. Amados, nós precisamos nos mobilizar para fazer a obra dele conhecida. Não é buscar glória, não é buscar gente para o nosso partido denominacional, para o nosso gueto ministerial, não. É buscar vidas que conheçam o Salvador. Aviva. E na tua misericórdia, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então nós precisamos conhecer a bondade, a benevolência dele e ter esse ambiente de vida. Em terceiro e último lugar, quero agora que você vá lá para o livro de Salmos, que também lemos o Salmo de número 27, não foi? Aleluia. E aqui no Salmo 27, a gente leu o versículo 4. No Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa eu peço a Ial. Uma coisa. Esse é o pedido mais importante. Estão entendendo? Ele tá falando, não é que ele não desejasse pedir outras coisas, não. É que em relação às outras coisas, aquilo ali não tinha nenhum valor. Porque o que ele tinha para pedir mais precioso, ele diz, uma coisa eu peço a Ial. Agora ele ficou só na oração. E a buscarei, aleluia. O que é? Que eu possa morar na casa de Ial todos os dias da minha vida. Então, esse morar na casa de Ial é essa comunhão contínua. Contínua. E é uma comunhão com o Pai e com seus filhos. Eu não posso dizer que eu tenho prazer em estar na presença do meu Pai se eu não tenho prazer em estudar a sua palavra. Se eu não tenho prazer de adorar o nome dele. 3 coisas. Se eu não tenho prazer de estar na comunhão com a igreja, se eu quero andar sozinho, se eu me basto,
Então, o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem faz isso, que estava sobre o salmista Davi, quando ele escreve esse Salmo 27. O Espírito Santo fez Davi entender o valor da congregação de Israel. Então, quando ele fala aí que eu possa morar na casa de Al, ele estava falando de um desejo não apenas futuro, depois da ressurreição, escatológico, não. Ele estava falando de um desejo presente. Por ele ficava só lá no templo. Amém? Vocês estão entendendo? Ele ficava só lá para quê? Para estar cantando, para estar adorando. Como ele compôs muitos desses salmos que ele tocava e cantava. Porque ele tinha prazer, não era em estar cantando, ele tinha prazer em adorar. E tanto é que o final desse versículo diz, para que eu contemple a beleza de Al e medite no seu templo. Aleluia. Eu contemple a beleza dele. Contemplar. Nós somos transformados à imagem dele à medida que o contemplamos. Então Davi sabia disso, com certeza. Pode ter certeza absoluta. Davi sabia que à medida que ele contemplava Al, ele também era transformado. E aí ele diz, eu quero fazer isso, eu peço, isso é o mais importante na minha vida, que eu possa morar na casa de Al, para contemplar a beleza dele e meditar na habitação dele. É claro que havia um entendimento limitado que essa habitação seria naquele lugar que foi consagrado. Se bem que Davi ainda não tinha construído, né? Mas Davi já tinha separado tudo. E já havia no Monte Santo o lugar, que não era um prédio ainda. Havia o lugar ali no Monte Moriá, onde o pai Abraão, ele ofereceu Isaac. Amém? Em sacrifício. Só que o anjo impediu. Não faças isso. No mesmo lugar onde Ialcha seria também futuramente colocado no madeiro, local do sacrifício. Então, a nação de Israel já subia ali para adorar. Amém? E há hoje uma questão entre os arqueólogos e a arqueologia bíblica de saber se foi no monte do templo, onde está lá aquela construção muçulmana, ou se no Calvário, no Gólgota. Mas alguns eruditos acreditam que Abraão, ele ia oferecer no Monte do Calvário, que também não é exatamente o local turístico. Então, isso aí vai ser tudo muito bem esclarecido e revelado. Entretanto, esse lugar era para onde a nação concorria nas festas das bodas do Cordeiro, nas 7 festas de Israel, a nação concorria para lá para adorar. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Então, Davi está dizendo, olha, eu quero morar nesse lugar da adoração, é tão maravilhoso, eu quero viver junto do povo, eu quero contemplar a beleza de algo Altíssimo e eu quero meditar no seu santo templo, nesse lugar de adoração, de comunhão, eu quero meditar. Aleluia. Então, quando você vê a majestade, a grandeza dele, você vê que tudo se curva diante dele, tudo se inclina diante dele e nele a gente obtém tudo de necessário para vivermos a vontade dele. Não é tudo que a gente quer, feito menino mimado, não. É tudo que a gente quer alinhado à vontade dele, ele vai nos dar para o nosso bem. Porque nem tudo que a gente quer será para o nosso bem. Mas você pode clamar como filho e filha, como menino pequeno clama, você pode clamar, não tem problema não. Mas ele vai te dando visão, maturidade, e que você comece a clamar cada vez mais aquilo que ele quer que você clame. Então, a majestade dele não nos oprime, ela nos convida a uma transformação profunda e a admiração, a contemplarmos a ele, quem ele é. Amém? Então, adorar é conhecer, adorar é contemplar, adorar é responder com amor à vontade dele, é ser envolvido na obra dele, é ter avivamento e desejar que haja avivamento. Adorar a ele é adorar em verdade, é sermos transformados à imagem dele. Aleluia. Amém. Que bom e eterno Pai abençoe a sua vida e você continue a meditar nessas palavras em oração. Bênçãos seja multiplicado no teu viver. Aleluia. Amém.